Todos vimos o que aconteceu no México. O país liberou o aborto e um terremoto de grau 7 na escala Richter atingiu aquele país. Agora, nós temos mais uma notícia de um outro bichinho aí que tem 75% de mortalidade. 75%, não é 0,01%. As pessoas estão ignorando os avisos do céu. Né? Nossa Senhora avisou lá em Fátima. E a irmã Lúcia deixou isso bem claro na sua entrevista com o Padre Fuentes. No dia 26 de dezembro de 1957, esse Padre Fuentes foi até a irmã Lúcia, que estava no convento, e fez uma entrevista com ela. Esse Padre Fuentes era o vice-postulador da causa. Ele era aquele encarregado lá no território de Coimbra para postular a causa dos primos da irmã Lúcia. E o Padre Fuentes já tinha preparado 27 volumes para publicar a respeito de Fátima, do terceiro segredo também, principalmente. Mas esses 27 volumes foram impedidos de serem impressos, de serem publicados. Permitiram que apenas 2 volumes, e de forma bem tolhida, fossem publicados. O que a irmã Lúcia disse ao Padre Fuentes no dia 26 de dezembro de 1957? Senhor Padre, a Santíssima Virgem está muito triste, por ninguém fazer caso da sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Os bons porque continuam no seu caminho de bondade, mas sem fazer caso desta mensagem de Fátima. Os maus porque, não vendo que o castigo de Deus já paira sobre eles por causa de seus pecados, continuam também no seu caminho de maldade, sem fazer caso desta mensagem. Mas creia-me, Senhor Padre, Deus vai castigar o mundo, e vai castigá-lo de uma maneira tremenda. O castigo do céu está iminente. Senhor Padre, o que falta para 1960? E o que sucederá então? Será uma coisa muito triste para todos, e não uma coisa alegre, se antes o mundo não fizer oração e penitência. Não posso detalhar mais, uma vez que é ainda um segredo. Segundo a vontade da Santíssima Virgem, só o Santo Padre e o Bispo de Fátima têm permissão para conhecer o segredo, mas resolveram não o conhecer, para não serem influenciados. Esta é a terceira parte da mensagem de Nossa Senhora, que ficará em segredo até 1960. Aqui se diz, né, a que se refere o segredo de Fátima? É claro que o Vaticano não liberou tudo o que estava lá, e na verdade o Papa João XXIII desobedeceu Nossa Senhora e abriu o segredo em 59, um ano antes. Quando a irmã Lúcia foi perguntada por que deveria ser aberto em 1960, a resposta simples foi, porque Nossa Senhora disse sim, mas também disse que porque lá, em 1960, naquela época, então ficaria mais claro. E o que aconteceu em 1960? Né? Foi convocado o Concílio Vaticano II. Nós sabemos que esse terceiro segredo tem a ver sim com a doutrina, com a fé, com a liturgia. Porque o cardeal Parcelli, que se tornou Papa Pio XII, teve acesso a esse segredo e ele disse: eu estou muito preocupado, né, com as mensagens de Nossa Senhora, a pequena Lúcia de Fátima, porque aí ele foi dizendo: olha, vai chegar o tempo em que as pessoas vão à igreja e não vão encontrar a luz vermelha do tabernáculo, né, vão procurar o seu Senhor, como Maria Madalena procurou. Então isso tem a ver com a alteração da fé, da liturgia. E nós vemos hoje, o que está mais claro para nós, é a questão da homossexualidade, né, no clero, os abusos que estão acontecendo com crianças, entre eles mesmos. Né? Muita gente está se escandalizando com isso. Muitas pessoas deixaram também as suas vocações, e isso é só uma consequência, né? A consequência da alteração da fé e da liturgia. Quando ali se corrompe a fé, a pessoa vai perdendo também as estribeiras em outras partes. A irmã Lúcia continua: diga-lhes, Senhor Padre, que a Santíssima Virgem repetidas vezes nos disse, tanto aos meus primos Francisco e Jacinta como a mim, que várias nações desaparecerão da face da terra. Disse que a Rússia seria um instrumento do castigo do céu para todo o mundo, se antes não alcançássemos a conversão dessa pobre nação. Como que acontecerá a conversão da Rússia? Acontecerá com a consagração dela, que deveria ser feita pelo Santo Padre, né, pelo Papa, que até hoje não foi feita. É verdade que várias consagrações, inclusive por Pio XII, foram feitas do mundo, mas não mencionaram especificamente a Rússia. E prova de que essa consagração não foi feita, que a Rússia não se converteu, não houve o período de paz no mundo, né, e o Imaculado Coração de Nossa Senhora não triunfou. Senhor Padre, o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. E como o demônio sabe o que é que mais ofende a Deus, e o que, em menos tempo, lhe fará ganhar o maior número de almas, trata de ganhar para si as almas consagradas a Deus, pois que desta maneira o demônio deixa também as almas dos fiéis desamparadas pelos seus chefes,
e mais facilmente se apodera delas. Lá no Apocalipse nós temos que o demônio arrasta as estrelas do céu, né? 1/3 dessas estrelas. O que é estrela? A estrela é um sinal, é um astro no céu que nos guia, né? Nós podemos ver lá o Cruzeiro do Sul ou a Estrela da Manhã, ver onde que está, qual que é a direção que nós devemos tomar. E é isso que o clero deve fazer. Eles são estrelas para nós. Também as almas religiosas, como disse a irmã Lúcia, né? Nós devemos nos espelhar nas almas religiosas. Nós vemos um religioso, uma religiosa que vive plenamente ali a castidade de forma mais perfeita, e nós, no nosso estado de vida, podemos imitar isso, né? Ver, nos inspirar com esse testemunho dessa pessoa, né? Nós vemos um padre ali se dedicando à oração, um monge se dedicando à oração, e nós podemos dizer, olha, nós podemos rezar dessa forma também, né? Nós devemos rezar, vale a pena rezar. Olha como ele se sacrifica por nós, como ele dá a sua vida por nós. A irmã continua. O que aflige o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus é a queda das almas dos religiosos e dos sacerdotes. E isso nós vimos, né, depois do Vaticano II. A queda dramática, né, drástica das vocações. As pessoas que estavam lá saíram, né? Diz que o Papa Paulo VI tinha pilhas e pilhas de renúncias, né, de termos de renúncia que ele deveria assinar. E ele nem perguntava mais por que a pessoa estava saindo, só ia assinando, porque não dava tempo de ler todas. E hoje nós vemos, né, os seminários praticamente vazios. O demônio, diz a irmã Lúcia, sabe que os religiosos e os sacerdotes que deixam sua bela vocação arrastam numerosas almas para o inferno. O demônio quer tomar posse das almas consagradas, tenta corrompê-las para adormecer as almas dos fiéis leigos e levá-las, desse modo, à impenitência final. A penitência final é não se confessar, não estar arrependido no leito de morte. Emprega todos os truques, chegando até a sugerir que adie a entrada na vida religiosa. Disto resulta a esterilidade da vida interior e entre os leigos uma frieza quanto à renúncia aos prazeres e à sua dedicação total a Deus. Diga-lhes também, Senhor Padre, que os meus primos Francisco e Jacinta se sacrificaram, porque em todas as aparições da Santíssima Virgem sempre a viram muito triste. E uma coisa que me deixa muito bravo também é ver essas pessoas que fazem montagem, né, com a imagem de Nossa Senhora, ela sorrindo, com os dentes assim para fora. Nossa Senhora nunca apareceu assim. As pessoas ficam querendo inventar. Continua a irmã Lúcia. Nunca nos sorriu. Esta tristeza, esta angústia que notamos nela, penetrou nas nossas almas. Esta tristeza é causada pelas ofensas contra Deus e pelos castigos que ameaçam os pecadores. E assim nós, crianças, por não sabermos o que fazer, inventávamos várias maneiras de rezar e fazer sacrifícios. Senhor Padre, eis porque a minha missão não é indicar ao mundo os castigos materiais que certamente virão se antes o mundo não rezar e se sacrificar. Não, a minha missão é indicar a todos o perigo iminente em que estamos de perder as nossas almas por toda a eternidade, se nos obstinarmos no pecado. Porque na época já tinha 2 guerras, né? E eles achavam que havia uma 3ª guerra ali. Só que o padre perguntou isso a ela, olha, por que você não fala guerra, né? Aí ela disse, olha, minha missão não é indicar os castigos materiais que virão. Certamente virão esses castigos materiais, se o mundo não rezar e se sacrificar. Mas ela estava falando, o segredo dizia respeito à doutrina, à fé da igreja. Senhor Padre, não devemos esperar que venha de Roma, da parte do Santo Padre, um apelo ao mundo para que faça a penitência. Nem devemos esperar que esse apelo à penitência venha dos bispos, nas nossas dioceses, nem das congregações religiosas. Ou seja, eles não vão pedir isso. Não, Nosso Senhor já usou muitas vezes destes meios, e o mundo não prestou atenção. Eis porque agora é necessário que cada um de nós comece a reformar-se espiritualmente. Cada pessoa deve não só salvar a sua alma, como também ajudar a salvar todas as almas que Deus colocou no seu caminho. O demônio faz tudo o que está em seu poder para nos distrair e nos retirar o amor à oração. Seremos todos salvos, ou seremos todos condenados. Ele faz tudo para nos distrair, né? Coloca um monte de distrações, de jogos, de coisas que não tem nada a ver, né? De fantasias, para nos retirar o amor à oração. Quantas pessoas ficam lendo e lendo esses livros de fantasia e não leem a Bíblia, não leem a vida dos santos? Seremos todos salvos ou seremos todos condenados? Senhor Padre, a Santíssima Virgem não me disse que estamos nos últimos tempos do mundo, mas fez-mo compreender por 3 razões. A primeira razão é porque ela disse que o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. E uma batalha decisiva é a batalha final, em que um lado será vencedor e o outro sofrerá uma derrota. Assim, a partir de agora devemos escolher o nosso lado. Ou somos por Deus, ou somos pelo demônio. Não há outra possibilidade. A segunda razão é porque ela disse aos meus primos, como também a mim, que Deus está a oferecer os 2 últimos remédios ao mundo. São eles o rosário
e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. São os dois últimos remédios, o que significa que não haverá outros. A terceira razão é porque, nos planos da divina providência, Deus esgota todos os outros remédios antes de castigar o mundo. Mas, quando ele vê que o mundo não presta qualquer atenção, então, como dizemos na nossa maneira imperfeita de falar, oferece-nos com temor certo o último meio da salvação, a sua Santíssima Mãe. E é com temor certo porque, se desprezarmos e repelirmos este último meio, não teremos mais nenhum perdão do céu, porque teremos cometido um pecado que o Evangelho chama pecado contra o Espírito Santo. Este pecado consiste em rejeitar abertamente, com pleno conhecimento e consentimento do ato, a salvação que ele nos oferece. Recordemos que Jesus Cristo é um Filho muito dedicado e que não permite que ofendamos e desprezemos a sua Santíssima Mãe. Ao longo de muitos séculos da história da Igreja, recolhemos o testemunho certo que demonstra, através dos castigos terríveis que caíram sobre os que atacaram a honra da sua Santíssima Mãe, como nosso Senhor Jesus Cristo sempre defendeu a honra da sua Mãe. Repare, Senhor Padre, que a Santíssima Virgem, nestes últimos tempos em que vivemos, deu uma nova eficácia à recitação do Rosário. Uma coisa que também me tira muito do sério é essa questão de falar, de diferenciar fim dos tempos com fim do mundo. Fim dos tempos sempre foi igual, fim dos tempos com fim do mundo. Não haverá outros tempos. E aqui a Irmã Lúcia está deixando claro, Se não haverá outros, quer dizer que não vai vir outros tempos. Nossa Senhora não disse exatamente a ela, mas deu a entender. Porque deu a ela esses três motivos que eu acabei de ler. Então tem padre aí, exorcista famoso, que está dizendo, fim dos tempos é diferente do fim do mundo. Não, não é. Repare, Senhor, que a Santíssima Virgem, nestes últimos tempos em que vivemos, deu uma nova eficácia à recitação do Rosário. E deu-nos esta eficácia de tal maneira que não há problema temporal ou espiritual, por mais difícil que seja, na vida pessoal de cada um de nós, das nossas famílias, das famílias do mundo ou das comunidades religiosas, ou mesmo da vida dos povos e nações, que não possa ser resolvido pelo Rosário. As pessoas estão preocupadas, eu não vou ter o cartão de vacina, como é que eu vou fazer, tá muito difícil, ou então, e esse vírus aí, vai vir guerra, sei lá. Não há problema temporal ou espiritual, por mais difícil que seja, que não possa ser resolvido pelo Rosário. A Irmã Lúcia continua, não há problema, afirma-lhe, por mais difícil que seja, que não possamos resolver rezando o Rosário. Com o Rosário, salvar-nos-emos, santificar-nos-emos, consolaremos a nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. Finalmente, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, Nossa Mãe Santíssima, consiste em considerá-la como fonte de misericórdia, de bondade e de perdão, e como porta segura pela qual entraremos no céu. Se você está preocupado então com mais esse vírus, com 75% de chance de morrer, saiba que nós podemos morrer a qualquer momento, de qualquer forma, dormindo, acordado, engasgado, acidente, afogado, morte súbita, derrame, ataque cardíaco, qualquer outra coisa, tiro, assalto, qualquer coisa. O importante é morrer na graça de Deus, Façamos tudo que Nossa Senhora pediu. Confessemos-nos todo mês, pelo menos. Rezemos o rosário todos os dias. Usemos o escapulário que Nossa Senhora apresentou em Fátima. Façamos todos os dias penitências por nós e pelos pobres pecadores. E peçamos a Nossa Senhora de Fátima que nos abençoe e abençoe todo o nosso mundo e que seu Imaculado Coração triunfe e nós estejamos do seu lado nessa batalha decisiva, a batalha de Satanás contra a mulher, da descendência da serpente contra a descendência da mulher. Que nós sejamos pelo lado vitorioso, filhos de Nossa Senhora, filhos de Maria, filhos da Virgem Santíssima, filhos da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.